Porque o que você tem que usar na hora de interpretar os sonhos dos seus pacientes? Você tem que usar o próprio paciente como protagonista. O paciente tem que ser o verdadeiro protagonista do processo terapêutico. É ele que tem que falar sobre o próprio sonho antes de você. O que acontece, mesmo que o paciente queira que você saia falando, porque muitos pacientes, até para a questão transferencial, nos colocam numa situação em que eles querem que a gente saia falando antes de mais nada, que a gente banque o decifrador dos sonhos. Mas você tem que rejeitar esse lugar. Você tem que se esforçar a fazer o paciente associar. Esse é um lugar que a gente não tem que aceitar, a gente não tem que aceitar o lugar de oráculo dos sonhos, de decifrador dos sonhos. Mesmo quando a gente já entendeu muitas coisas, em alguns sonhos que são óbvios, que são fáceis de serem interpretados. Porque o importante de tudo não é a gente se dar conta dos sonhos, é o paciente, ao máximo que for possível para ele, conseguir perceber o que aquele sonho está querendo indicar. Então, a gente tem que fazer os pacientes associarem livremente os sonhos, buscarem os restos diurnos que eles tiveram em relação a esse sonho, lembram em relação a esse sonho, questionar os pacientes sobre os símbolos oníricos que a gente está vendo, que estão presentes nos sonhos, pedir para eles fazerem relações entre o que eles viram nos sonhos, do que eles estão passando na vida deles naquele momento, isso é muito importante, e também fazer com que eles digam o que eles acham, o que aquele sonho está querendo representar, que eles deem a sua hipótese diagnóstica a respeito do sonho. Porque quando eles fazem isso, e alguns pacientes fazem isso muito bem, e aos poucos vão entendendo esse modelo e vão aceitando, incorporando esse modo de conversar sobre os sonhos dentro da terapia, eles decolam. Os seus resultados vão ficando evidentes. O padrão da sessão muda. O jeito que o paciente fala dele e enxerga as próprias questões muda. A gente vê uma mente analítica nascer dentro do paciente. A função psicanalítica da personalidade começa a se desenvolver dentro do paciente. E aí ele começa, finalmente, que é esse o objetivo que a gente quer, a ser o próprio analista de si mesmo. Começa, antes de mais nada, antes que a gente faça uma interpretação dos conteúdos inconscientes e dos sonhos do paciente, ele começa a fazer uma autoanálise. E a gente, na nossa frente, a gente sendo testemunha disso, a gente sendo coadjuvante dele. E aí a gente, com o nosso jeito respeitoso, bastante empático, né, a gente dá a nossa contribuição e pede para o paciente confirmar se as nossas hipóteses fazem sentido, se o paciente realmente está se encontrando naquilo que a gente está dizendo a respeito do sonho dele. É muito mais importante que o sonho faça sentido para o paciente e ele continue a associar e abrir as suas associações a respeito de um sonho, do que a gente está corretíssimo na nossa interpretação e dar uma interpretação correta, precisa, mas que faça o paciente se calar. A gente não quer que o paciente se cale com o sonho, a gente quer que o paciente fale mais a partir do sonho. O sonho tem que ser um estímulo para o paciente falar mais sobre si mesmo, para que o paciente analise mais a si mesmo a partir do estímulo onírico, a partir daquilo que a sua mente deu para ele de estímulo quando ele estava dormindo. Tá certo?